tarde, nós estamos aqui no Facebook do Jornal do nos acompanha, hoje com o Dr. Rui Fonsati. Boa tarde. Tudo bom. Está auxiliando, então, fazendo assessoria jurídica lá na CIT, com relação também, e tirando todas essas dúvidas a respeito do decreto municipal, a abertura do comércio, e a gente vai conversar um pouquinho com o doutor a respeito dessas situações aí que a gente vê que tem do decreto na parte jurídica, e daí vem os outros as questões que são pessoais de cada um, né, algumas dúvidas e tudo mais. Qual está sendo a principal, assim, o que mais você tem observado diante esse passo novo que a prefeitura deu de liberar a abertura do comércio? O que está sendo mais difícil para o comerciante entender ali? Antes de mais contextualizar assim, a questão de como é construído um decreto desse. Aqui em Toledo houve todo um planejamento para se fazer isso, muitas discussões. O isolamento tem que ser horizontal, vertical, então a gente está vivendo um mundo de incertezas, de dúvidas. E aí? Voltou? Bom, voltou. Então a gente deu uma quedinha aí na internet, a gente pede desculpas, mas a gente estava então falando a respeito se vai seguir um isolamento vertical ou horizontal. O que eu quero colocar é que nessas incertezas todas tem uns técnicos da saúde que têm uma preocupação específica com a saúde, é natural que seja isso. Tem o pessoal do COI, tem o pessoal do município, tem os empresários e tem as pessoas que dão palpite de todos os lados. Então, na realização e na confecção de um decreto desse, é natural que se tenha dúvida. Forma de interpretação, por que fechou determinado ramo de atividade, mas não outro. Então, está sendo assim no Brasil inteiro. A gente tem acompanhado num comitê jurídico nacional que a gente faz parte, e essa discussão é assim em todos os lugares. Por que Toledo está aberto, Marechal abriu, fechou e agora não consegue mais abrir? Cascavel não abriu shopping, Toledo abriu shopping. Em tal cidade abriu academia, Toledo não abriu academia. Então, essas dúvidas e interpretações, primeira questão que temos que colocar, não existe uma certeza absoluta. Então, do que nós vamos colocar aqui é uma análise que a gente faz em cima do decreto, do que ele quis dizer, das reuniões que a gente participou e quais eram os objetivos das pessoas que estabeleceram, no caso aqui, o prefeito do município, com a assessoria dele. E o decreto está bem dividido, né? Ele não é englobado, não é generalizado, ele está muito bem dividido, certo? Certo, ele estabelece regras para cada grupo de empresas que foram, as atividades que foram autorizadas a abrir. Então, os serviços essenciais continuam os mesmos, foram acrescentadas algumas novas regras, que são os mercados, farmácias, indústrias, construção civil, isso tudo já estava. Uma outra questão que é importante, que Toledo procurou estabelecer um decreto espelho, ou seja, refletir o que o decreto estadual estabelece. Então, quando o decreto estadual muda as atividades consideradas essenciais, o município de Toledo tem feito isso também. E na semana passada houve essa mudança. Houve, né? E aí o COI aqui em Toledo se reuniu e estabeleceu também essas atividades. Uma coisa bem importante de pontuar é que o decreto municipal, estadual, ele não fala o que não pode abrir ou o que pode diferente. Não, ele só elenca atividades essenciais. Essas podem abrir e funcionar. Agora, se as que não são essenciais abre, não abre, como o decreto estadual não faz, vem a legislação do decreto municipal. E era isso que você estava falando antes, cada município faz o seu, né? Cada município faz o seu, é de competência municipal, depois de uma decisão específica até do Marco Aurélio no STF, falando que todos os entes têm atribuição de legislar sobre isso, porque a gente está falando de saúde. E saúde é uma competência concorrente, então a União pode estabelecer regras, os estados podem estabelecer e os municípios. E aí cada município constrói a forma de construir um decreto, cada um estabelece de uma forma. Tem municípios que o município fez
o poder público, o executivo fez o decreto da forma dele. Tem municípios que trouxe a sociedade para discutir, tem municípios que além da sociedade tem a participação do Ministério Público, enfim. A regra é local, é bem amplo. Aqui nós estamos com o Ministério Público participando das reuniões do COI, né? O Ministério Público, através do Dr. José Roberto, tem participado. Ele não é membro do COI, mas tem uma participação ativa, dando sugestões, participando lá com as ideias dele, sem exigir, sem nada. A participação bem importante do Ministério Público nesse momento no município de Toledo com relação à questão da saúde é de se louvar. Inclusive o Ministério Público na semana passada ele emitiu uma carta orientando os municípios com relação a isso, né? E que deu aí um pouco de polêmica também, né? Porque alguns municípios fizeram tudo baseado muito nessa orientação. Tem uma orientação do Ministério Público em nível estadual, o Estado do Paraná. Aqui em Toledo houve uma recomendação administrativa, sim, do Ministério Público, só que nós já estávamos trabalhando nessa linha. Eu falo nós, a Associação Comercial, com um plano de contingenciamento que foi apresentado no COI, com uma ideia de como o comércio poderia abrir e quais as regras para essa abertura. Então, casou com a recomendação administrativa do Ministério Público, foi uma coisa automática aqui no município de Toledo. Coincidentemente, agora, nos municípios que assim não fizeram, ou está sendo demandado judicialmente, e aqui cito o caso de Marechal Cândido Rondon, que o Ministério Público ajuizou uma ação, conseguiu liminar, o comércio voltou a fechar, e agora estão trabalhando para estabelecer um plano de contingenciamento para poder abrir. Tendo o decreto, o comerciante, qual é o posicionamento real que a ACIT e você como representante ali jurídico, assessor jurídico da associação, passa ao comerciante? Porque também, como a gente estava conversando, o decreto ele é bem dividido, cada parte tem suas regras. E qual que é a orientação que vocês passam para esse empresário, para esse comerciante ou para o dono de salão de beleza, né, que também englobou aí algumas regras bem específicas? A posição oficial da entidade, é claro que essa tem que ser passada pelo presidente, mas a gente está acompanhando, é de cumprimento estrito do decreto. Nós apresentamos um plano de contingenciamento um pouco diferente. O decreto usou como uma linha de corte o faturamento das empresas até 4.800.000, ou seja, micro e pequena empresa, empreendedor individual, esses estão possibilitados a abrir no município de Toledo. Então, as grandes empresas que faturam acima de 4.800.000 não estão proibidas de estabelecer o seu comércio, exceto as atividades essenciais, que é a construção civil, indústria, tal, isso desde o começo está liberado. A posição da ação comercial independente se esse foi a nossa proposta ou não, é de cumprir. O empresário, o comerciante, o profissional liberal, o microempreendedor tem que cumprir as disposições do decreto. Porque, primeiro, é um decreto com uma obrigatoriedade, como lei, tem que ser cumprido. Segundo, nós estamos tratando de saúde pública. Tem gente morrendo, graças a Deus não aqui em Toledo, mas a gente tem visto aí, mundo afora, as pessoas estão morrendo, é uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, então não é uma brincadeira. Tem que cumprir porque é lei, porque é necessário e o principal, que se não cumprir, vão fechar. As empresas vão fechar, eu vou fechar, todo mundo. A imprensa, o jornal não vai fechar porque for considerado desde sempre uma atividade essencial. A informação nesse momento é tudo. Agora, profissionais liberais, a empresa, comércio varejista, tal, se não cumprir, se vê que vai desandar e vai causar um risco de saúde pública, o comércio vai fechar. Então, são várias as razões de se cumprir. E a ação comercial tem ajudado também na implementação de algumas regras que foram fixadas pelo decreto. Tem que ter adesivo no chão, mostrando o distanciamento, 2 metros na fila, um controle lá fora, os produtos que devem ser oferecidos, tal. A associação comercial tem, na medida do possível, quando acha, porque tudo está em falta, comprado para auxiliar o seu associado no cumprimento dessas regras, que são muitas, Muitas, desde você chegar antes na empresa, deixar arejado, depois que terminar o período ali da possibilidade dela abrir,
permanecer mais meia hora também para arejar, a questão da limpeza, molhada, controle de fila fora, né? E todos os cuidados básicos de limpeza e higiene, desde não poder ter uma garrafa térmica com cafezinho, se ela for comunitária lá, porque todo mundo chega e aperta para pegar um café. Todos os cuidados são poucos nessa hora, né? Então tem um anexo do decreto feito pelo COI, em especial pela Denise e o Dr. Fernando, que estabelece todas essas regras. Complexas assim, a gente tem que ler, reler, muitas vezes você acaba até esquecendo de um ponto ou outro, volta para a leitura, porque é necessário nesse momento todos nós. Nós temos no Jornal do Oeste impresso 2 reportagens com o Dr. Rui explicando e detalhando alguns assuntos a respeito do decreto. Na edição de ontem saiu e está no site do jornal. Dr. Fernando. Dr. Rui. Não, foi você que falou mesmo. Eu confundi o nome do doutor aqui. Com o Dr. Rui Fonsati. Ontem saiu na edição impressa e hoje está no site do Jornal do Oeste. Você pode procurar lá. Hoje também saiu no jornal impresso e provavelmente amanhã já vai estar no site, para você poder ir acompanhando, então, todos esses assuntos e o posicionamento da Associação Comercial, que está trabalhando em parceria aí também com os comerciantes da cidade, entendendo a causa, né, que é um momento de dificuldade e, ao mesmo tempo, tendo tanta mudança. A gente nunca passou por uma pandemia antes, né, doutor? Não, eu acho que só a gente não pode estabelecer essa discussão de saúde, economia, o que é mais importante, não. O importante é a vida das pessoas, é o cuidado com isso, não é uma brincadeira, nós temos que cuidar como a gente se manifesta até com relação a isso. Só que eu tenho defendido que é uma questão saúde e saúde. O poder público hoje tem esse cuidado mais específico com relação à saúde, se precisar fazer um distanciamento social, temos que fazer. Por outro lado, a economia, ela cuida da saúde das pessoas também. E é com ela que nós temos recursos, os impostos, para o poder público estabelecer políticas públicas na área da saúde, na área da educação, em todas. Então, se a economia parar, nós estamos falando de saúde agora e um problema na saúde daqui 2, 3 meses também. É a pessoa que perde o emprego, que não consegue mais pagar o seu plano de saúde, ela vai lá bater as portas da saúde pública, SUS. Então, todos esses problemas têm que ser equalizados agora, as pessoas têm que sentar, multidisciplinar, né? Muitas vezes é difícil você sentar um profissional da saúde com um advogado, com um profissional de imprensa, com um empresário, cada um tem a sua visão, mas é um momento da gente despir um pouco de vaidades e de questões políticas. É inaceitável você estabelecer uma discussão política no momento desse, né? O momento agora é de neutralizar, né? Tudo isso e ver como a gente vai sair dessa, e é aquilo que a gente sempre comenta, como a gente vai sair dessa e como a gente vai estar depois de sair disso. Então, tudo isso vai demandar e depender das nossas ações. E a nossa obrigação nesse momento é fazer cumprir o decreto. Porque inclusive o decreto prevê penalização, né, para a empresa que não cumprir. Penalização, a vigilância sanitária pode autuar, pode ser multada, a empresa pode até ser fechada. Mas a minha grande preocupação, e a preocupação de todos, na verdade, é que a saúde pública seja prejudicada em razão dessa abertura e o comércio volte a se fechar. Então lá, das 9 às 17 o comércio pode estar aberto, cumprindo as regras, né, estabelecendo tudo isso. Algumas outras atividades, como salão de beleza, estética, com horário marcado, os profissionais com a máscara, né? Shopping também tem um horário estabelecido para funcionar. Bares e lanchonetes não pode servir o produto para consumo no local. Restaurantes, panificadoras pode na manhã e ao meio-dia, à noite, só através de teleentrega ou entrega pro cliente, né? Pegou no balcão e foi embora. Vai embora, não pode consumir no local. Então essas regras gerais, assim, elas têm que ser bem cuidadas, analisadas, e é momento da gente tentar inovar, né? Ser um pouquinho mais conveniente pro cliente e para a gente conseguir sair dessa. E a CIT tem dado também esse suporte, qualquer dúvida, informação, eles têm... Qualquer dúvida, qualquer problema, pode ligar na associação comercial,
tem todo o corpo de funcionários da ação comercial, a própria diretoria, o presidente, ele está... Hoje, 7h30 da manhã, estava toda a diretoria em reunião online, né? Não existe mais nada presencial, a CIT está cuidando muito disso também, mas qualquer dúvida que o empresário tiver, pode entrar em contato com a ação comercial. Sim. Então, tá bom. Muito obrigada pela tua participação aqui no Jornal do Oeste. Obrigada por ceder esse tempinho teu. Qualquer dúvida, qualquer informação que você tenha, pode escrever para a gente, que a gente vai tentar ver uma resposta aí para passar para vocês. E daqui a pouquinho a gente tem uma entrevista com o Padre Hélio. Ele vai falar também a respeito de como que vai funcionar as comemorações e as celebrações de Páscoa aqui em Toledo, relacionado então aos fiéis da Igreja Católica. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.